Oi galera, tudo bom? Mais um vídeo no meu diário de ressonante. Outra coisa que tá ficando mais clara a cada dia é como eu me limito e como eu me saboto. E eu que me julgava melhor do que eu sou. Isso fica muito presente quando chega a onda da ressonância e vem tudo isso que a gente pediu. E agora eu entendo, quando eu assisti as palestras do Hélio, e ele dizia: quando a onda vem, mostra tudo que a gente tem. E aí que a pessoa vê realmente quanta coisa que a gente tem, que a gente nem percebe. Isso porque todos esses anos eu tenho buscado ser uma pessoa melhor, fazer vários tipos de trabalho diferente. Eu já li muitos livros de autoajuda, fiz yoga, medito, exercício físico, enfim, N coisas para tentar zerar um pouco essa máquina de todas essas coisas que a gente carrega desde quando a gente é pequenininho, que vão colocando inputs na nossa cabeça, programando tudo. Tim, 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 tim. Adolescente, a gente vai, começa a testar essas coisas. E quando a gente começa a nossa vida, começa o que é constituir família, trabalhar, essas coisas todas, a gente já tá como se tivesse uma mochila cheia de tanta coisa. E a gente vai carregando essa mochila pela vida inteira, com um monte de coisa que a gente não vai usar, um monte de coisa que não presta, um monte de coisa estragada, um monte de coisa podre, um monte de coisa miasmas, miasmas. E eu sempre fui uma pessoa noturna. A partir das 7, 8 da noite eu como entra uma energia, uma disposição assim. Mesmo se eu estiver cansado, se eu tiver quando trabalho de dia, à noite assim, sempre dá um empurre. E com a ressonância, desde que eu tô fazendo, é uma excitação, uma tão grande à noite que é difícil dormir. Eu tô dormindo pouco. Talvez meu caso seja uma exceção, eu não sei se vocês que estão fazendo a ressonância estão passando por alguma coisa assim também. Escreve aí que eu vai me ajudar muito a saber se isso é alguma coisa pessoal ou se é uma das catarses da ressonância. E voltando ao que eu estava dizendo, né? Todas essas coisas, essas crenças limitantes, medos, essas coisas todas que impedem a gente de ser o que a gente quer ser. Eu sou músico. Então eu saí do Brasil em 2005 para vir para a Espanha, cheio de sonhos, de ilusões, mas muito inocente, muito. E aí que eu percebi o porquê que chamam o Brasil terceiro mundo, percebi, caiu fichas, porque não é que a Europa é melhor em nenhum aspecto, mas aqui depois de destruírem, construírem, destruírem, construírem, eles entenderam, depois de algumas guerras bem brutais, depois de muita coisa ruim, eles falaram: opa,
Acho melhor a gente ir por um outro caminho, porque guerra, morte, destruição, holocausto não é uma coisa muito legal. O Brasil não. O Brasil é um país pacífico, né? Talvez esse que é um dos grandes problemas. Agora o país está passando por essa crise ideológica, né? Que é muito curioso ver desde fora. Porque uma coisa que acontece quando a gente sai do Brasil e vem morar no estrangeiro é que de um dia para outro nos tornamos brasileiros. Então eu, particularmente, que não tive minhas origens no estado, sou meio carioca e meio paulista. Nasci em Niterói, no Rio, mas eu morei em São Paulo. Então, morava com a minha mãe, passava férias com meu pai, então era sempre. Em São Paulo me chamavam carioca, no Rio me chamavam paulista. E também tive viajando um pouco pelo Brasil, mas nunca me senti brasileiro. Até porque não existe esse conceito de brasileiro, né, gente? Brasileiro nós somos quando interessa. Quando alguém do esporte ganha alguma coisa, eu sou brasileiro. Quando a seleção ganha, alguma coisa assim, né? E aí aparece esse sentimento de unidade nacional, é porque a gente quer ser igual aquele cara ali que é vencedor. A gente, para se sentir vencedor, é melhor falar, ó, sou brasileiro. Mas no Brasil não existe brasileiros. Existe baiano, cearense, carioca, paulista. E mesmo dentro dos estados, você é matuto, você é roceiro, é besta porque você mora na idade grande. Então, conseguiram fazer uma engenharia social muito boa no Brasil. Muito boa mesmo. Então fica essa coisa aí. Ninguém se sente brasileiro. São muito territoriais. Acontece um pouco diferente dos Estados Unidos, que é grande também, e cada estado é muito característico. Mas eles tiveram guerra civil, eles se juntaram com o povo para fazer guerra com outros povos. Então isso deu a eles uma identidade nacional, que o brasileiro não tem. E tem pessoas que querem resgatar essa identidade nacional, mas sempre são muito partidárias. E não, a ideia de Brasil não existe, tem que ser inventada. Por que eu estou falando isso? Por que isso tem a ver com ressonância? Porque aqui no estrangeiro eu consegui entender o que é brasileiro, o que é ser brasileiro. Eu consegui entender o que é a cultura, o que é o povo, o que a gente tem, as riquezas. Brasil é primeiro mundo. O Brasil tem tudo, tudo, tudo. Por isso que todo mundo quer. E por isso que não funciona. Porque o dia que o Brasil se juntar e for forte, acabou. Não tem pra nenhum lugar no mundo. É por isso que são tão cruéis com o Brasil. Quem tá lá em cima não pode deixar. Porque o brasileiro tem essa força da mistura. E tem a fé, que é um povo muito espiritualizado. Da maneira errada, mas acredita, tem fé. E um povo assim, eles sabem que é um poder sem limites, sem limites. Então eles não podem deixar esse povo ter inteligência. Não pode deixar esse povo se organizar. Não pode deixar esse povo se juntar. Então tem que estar lutando, tem que estar guerreando, tem que fazer com que um jogue contra o outro, um que fica contra o outro. Porque se o Brasil se unir, se a população se unir no mesmo ideal, acabou, galera. Acabou. A gente
Porque o que acontece no Brasil não acontece em lugar nenhum do mundo. Claro que tem muita violência, tem muita desigualdade social, tem N problemas. Mas isso é tudo estrutural e é feito de propósito. Mas o que o Brasil tem, essa mistura, essa alegria, essa cultura, essa diversidade biológica, recursos naturais, tem minerais que só existem no Brasil. É a maior reserva de água do mundo e a água está acabando. Então é por isso que tem todo esse interesse em fazer com que o Brasil seja como é. E fique assim para pior. E não vai chegar o Messias. É a gente, cada um fazendo a sua parte. Cada um colocando o seu graninho, a sua coisa. E a, a conclusão e a revelação, a mensagem desse vídeo de hoje é essa. Esvaziar essa mochila que a gente tem e pensar no que a gente pode fazer pra gente se curar, pra gente se limpar, pra gente se lavar, e o que a gente pode fazer pelo outro. Como que eu posso ser um agente de mudança? O que eu posso fazer, mesmo que seja pequenininho? Porque se todo mundo faz um pouquinho, junta tudo e fica uma coisa grande. Mas ninguém quer fazer nem um pouquinho. Porque fala, se você não fizer, eu não faço. E todo mundo fica nesse jogo de empurra-empurra. E ninguém faz nada. E quem faz, porque tem outros interesses. Outros interesses, não são interesses altruístas, são interesses egoístas. Então precisa criar uma massa crítica. Precisa que as pessoas comecem a pensar, a acordar e a amar. Amar a elas mesmas e a todo mundo. Ao vizinho, o pai, a mãe, a filha, o cachorro, o periquito, o papagaio, o mendigo que tá aí. Sabe? Uma história. Tinha um cara que eu me lembro de muitos anos na minha infância, que ele tinha um bar. Morava na esquina da rua da minha avó, que eu passava as férias com ela, que era uma rua cheia de criança. E a imagem que eu tenho desse cara é de um empresário bem sucedido, porque eu tenho fixo assim, o bar dele, que era meio velho e tal, ele reformou o bar. Aí eu tinha essa imagem do bar novo, o cara falou, porra, um cara empreendedor e tal, não sei o que, tá aí. Aí tem alguns anos, sim, uns 2 anos atrás, estava conversando com a minha tia, que mora aí, e me comentou, você sabe desse fulano? Virou mendigo. Falei, quê? Ela falou, virou mendigo. Eu falei, o que aconteceu? Ela disse, não. Um dia ele estava lá no bar, a mulher dele saiu pra trabalhar. Aí ele pegou uma cliente do bar, levou pra trás do bar, que era a casa dele. Aí tava na cama com a mulher, com essa cliente. Aí a mulher dele voltou. Tinha esquecido uma coisa em casa. Na porta do quarto tava lá o cara na cama. Ela nem contou o que aconteceu depois, mas nem precisa. Cada um aí já pode imaginar. O cara virou mendigo, galera. Vive em Itaipu, na rua. Vai dizer que é azarado, vai dizer que... Cara que tinha tudo, tinha tudo. Mas as escolhas
Mendigo, mendigo. Então cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem o seu propósito e cada pessoa sai por aí fazendo muita besteira. Mas se a gente está vivo, se a gente ainda tem vida, a gente pode curar isso, a gente pode sanar. Especialmente se a gente está fazendo a ressonância e recebe essa ajuda divina, tem que pegar, aproveitar isso e trabalhar. Trabalhar dentro da gente, dentro da gente. Sermos co-criadores conscientes. Gratidão eterna, universo. E espero que vocês todos fiquem bem. E se você gostou, dá um like aqui, ó, embaixo. Se inscreve no canal. Essas coisas todas vão me ajudar a direcionar e fazer com que eu possa me ajudar e ajudar vocês. E nos ajudarmos e criarmos essa massa crítica de pessoas que tenham consciência para transformar esse mundo no lugar que a gente quer viver. Transformar esse mundo para um lugar de expiações, de dor, de provas, para um lugar que seja de paz, harmonia e felicidade. Fiquem bem. Nos vemos no futuro. Tchau.